É fascinante poder explorar o passado por meio de vestígios materiais deixados por civilizações antigas. Artefatos, estruturas, ossos e outros vestígios do passado encontrados permitem entender como as pessoas viviam, trabalhavam e se expressavam ao longo do tempo. Através de escavações cuidadosas, análises científicas e interpretação contextual, a arqueologia revela segredos sobre a evolução da humanidade. Então vem conferir alguns achados. Neste vídeo iremos conhecer 8 descobertas arqueológicas, desvendando segredos do passado. Número 8. Gunung Padang, Indonésia. Pesquisadores acreditam ter descoberto a pirâmide mais antiga do mundo, a Gunung Padang, que significa Montanha da Iluminação. Descoberta em 1890, a construção foi descrita como um megálito, um monumento pré-histórico com grandes blocos de pedra, como o lendário Stonehenge, da Inglaterra. No entanto, entre 2011 e 2015, geólogos da Indonésia descobriram que a estrutura possuía camadas, que vão até 30 metros abaixo da superfície. A hipótese de a estrutura não ser natural, e sim construída por humanos, fascina. Isso porque sua camada mais profunda provavelmente se originou como uma colina de lava natural, antes de ser esculpida, e depois envolvida arquitetonicamente durante o último período glacial, entre 16.000 e 27.000 anos atrás. Ou seja, seria 10.000 anos mais antiga que as pirâmides de Gizé, no Egito, e até mesmo que o megálito de Göbekli Tepe, na Turquia, o templo mais antigo do mundo com 11,5 mil anos. A região Gunung Padang foi habitada e retrabalhada diversas vezes ao longo do tempo. Assim, as escavações revelaram diferentes camadas, cada uma mais antiga que a outra. Logo abaixo da superfície, está a camada mais rasa da pirâmide, chamada de Unidade 1, mais recente que algumas pirâmides do Egito, e relativa a uma sociedade humana que habitou o local por volta do ano 600 a.C. No entanto, o trabalho desenvolvido por esses indivíduos apenas encobriria o que foi feito anteriormente, que está a 4 ou 5 metros de profundidade, e remonta a 4.700 a.C. Esta camada, a Unidade 2, também teria escondido uma mais antiga, a Unidade 3, a cerca de 10 metros abaixo da superfície, datada de 10.000 a.C. E mais abaixo, sua camada mais profunda, parece ter sido construída em 25.000 a.C. Se a datação estiver correta, a descoberta pode mudar o que se sabe sobre a história da civilização humana, pois a construção poderia ser anterior à mais antiga civilização conhecida, a Mesopotâmia, de 5.000 a.C., e até mesmo a última era glacial, que terminou em 11.500 a.C. Ou seja, caso todas as afirmações feitas no estudo sejam provadas, a Indonésia poderia passar a ser considerado o berço da mais antiga civilização que o mundo já conheceu. Número 7. Arraia de Areia, África do Sul. Aproximadamente 330 quilômetros a leste da cidade do Cabo, na costa da África do Sul, foi encontrado o que pode ser o exemplo mais antigo conhecido de arte humana, representando outro animal. Inicialmente confundido com uma rocha simétrica, o objeto em questão foi reexaminado por uma equipe de especialistas, que agora especula que pode representar uma escultura pré-histórica em areia, de uma arraia, embora com a cauda quebrada. Especialistas usaram uma técnica conhecida como luminescência opticamente estimulada para datar o objeto, revelando que ele foi provavelmente criado durante a Idade da Pedra Média, há cerca de 130.000 anos. Se a interpretação estiver correta, esta descoberta desafia as noções existentes sobre a linha do tempo da expressão artística humana. Antes desta descoberta, o exemplo mais antigo de arte figurativa era uma pintura rupestre de um porco, com 45.000 anos, na Indonésia. Essa escultura de areia da raia é anterior a isso por uma margem significativa, atrasando a linha do tempo da arte representacional, em dezenas de milhares de anos. Mas por que os humanos antigos se envolveriam em tais ações artísticas? Talvez devido à sua utilidade como fonte de alimento, ou ao seu perigo potencial para aqueles que atravessavam a costa. Embora as conclusões sejam provisórias e especulativas, as implicações desta descoberta são profundas, pois se for validado, provoca uma reconsideração das origens e da evolução da criatividade humana. Número 6.
Varandas de construções preservadas em Pompeia, Itália. A cidade de Pompeia, na Itália, é provavelmente o sítio arqueológico mais famoso do mundo. Centenas de descobertas foram feitas lá, ao longo dos anos, e no entanto, as descobertas continuam surgindo. Em 2018, uma equipe escavou uma fileira de casas com varandas de segundo andar, totalmente intactas. As varandas estão tão bem preservadas, que ainda possuem seus telhados originais de telha, grades, e até mesmo itens que foram deixados ali para secar ao sol, antes da erupção vulcânica. Algumas delas até têm paredes murais, com suas cores originais não só visíveis, mas vivas. A maioria das casas desenterradas em Pompeia não possui mais seus segundo andares, pois desabaram sob o peso de toda a cinza e a lava da erupção do Vesúvio. Então, essas propriedades são descobertas raras e preciosas. Preservar e estabilizar as casas e suas varandas é um projeto que pode levar anos, mas espera-se eventualmente que os visitantes consigam caminhar até as propriedades totalmente escavadas. Número 5. Enterro de carruagem da Idade do Ferro, Dinamarca. Em maio de 2018, a detectorista de metais amadora, Louise Stahl-Schmid, desenterrou alguns pedaços derretidos de bronze, em um campo em Trungard-Jutland, na Dinamarca. Ela inicialmente pensou que eram apenas alguns botões antigos, mas estava errada. Quando postou fotos de suas descobertas online, eles foram vistos por Jeppe Ball Jepson, do Museu Histórico de Vendsyssel. Jeppe reconheceu imediatamente os objetos como ornamentos de bronze, associados aos enterros de carruagens da Idade do Ferro, e organizou uma escavação completa do local. Suas suspeitas estavam corretas, a carruagem inteira ainda estava lá embaixo, no solo. O motivo pelo qual Louise encontrou apenas pedaços dos objetos é porque estavam derretidos, pois a carruagem foi deliberadamente incendiada na época do enterro. Isso é atípico do que pensamos saber sobre os enterros de carruagens há 2.200 anos, e os especialistas não têm certeza qual era sua significância. Não pode ter sido destinado como um insulto ao falecido, o túmulo está carregado com muitos bens valiosos para ser isso. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Cultura da Idade do Bronze, China. Poucos meses depois de o complexo de Zaigou ter sido incluído no top 10 arqueológico da China, o local chamou novamente a atenção. O complexo, que se estende por cerca de 3 milhões de metros quadrados na província de Shaanxi, havia sido homenageado em reconhecimento ao seu valor histórico e social, e pela inovação utilizada na sua exploração, preservação e gestão. Em junho de 2024, os arqueólogos encontraram por lá um assentamento datado de 3.200 anos. O assentamento contava com edifícios de grande escala, e foram encontrados túmulos, poços de cinzas e moldes de cerâmica. Muitas carruagens funerárias e peças em bronze, bem como belos artigos de jade, osso, laca e carapaças de tartaruga, foram encontrados nos túmulos dos nobres do assentamento, assemelhando-se a outros de classes sociais semelhantes, encontrados anteriormente em Yinshu. Yinshu era a capital do final da dinastia Shan na época em que este assentamento recém-encontrado foi habitado, mas toda a área norte da atual província de Shaanxi, incluindo onde está o assentamento, teria sido governada por um regime regional. A dinastia Shan é a primeira dinastia conhecida na história chinesa a deixar um registro escrito, e é considerada o início da civilização chinesa pela comunidade arqueológica internacional. As novas descobertas sugerem estreitos intercâmbios econômicos e culturais entre o território da dinastia Shan e a região do atual norte de Shaanxi, bem como a forte influência da dinastia Shan nas áreas circundantes. Elas atestam também que havia mais de uma cultura da Idade do Bronze altamente desenvolvida, no norte de Shaanxi, há mais de 3.000 anos. Número 3. Sarcófago romano em Londres, Inglaterra. Estamos voltando para a Inglaterra, agora para ver outra descoberta romana antiga. Trata-se de um sarcófago de 1.600 anos de idade, e foi encontrado perto de Borough Market, em Londres, em 2017. A descoberta foi acidental, durante trabalhos de construção. O sarcófago de pedra é impressionante, mas não é tão grandioso quanto poderia ter sido. Infelizmente,
Parece que os trabalhadores da construção não foram as primeiras pessoas a encontrar o artefato. Sua tampa estava aberta quando foi encontrada, e continha apenas terra. Parece que o corpo, junto com qualquer outra coisa que possa ter estado dentro dele, foi roubado por ladrões de túmulos, muito provavelmente durante o século XVIII. No entanto, o design e a qualidade do sarcófago de pedra convenceram os especialistas de que a pessoa que uma vez esteve dentro dele teria vindo de uma família abastada, possivelmente alguém da nobreza. Uma escavação completa da área aparentemente confirmou esta descoberta, já que o sarcófago resultou ter sido construído nas paredes de um mausoléu. Tais sepultamentos eram reservados apenas para a elite da sociedade romana. O sarcófago está agora sob os cuidados do Museu de Londres, mas ainda não foi colocado em exibição ao público. Número 2. Escultura de mármore do imperador romano Marco Aurélio, Egito. Os sítios arqueológicos requerem manutenção regular, e em abril de 2018, especialistas no Egito decidiram reduzir o nível de água subterrânea no local do Templo de Komomo, em Aswan. Ao fazerem isso, encontraram uma escultura de mármore da cabeça do imperador romano Marco Aurélio. O imperador é representado com cabelos cacheados e barba, o que é consistente com a maioria das representações contemporâneas dele. Ele reinou durante o século II, e foi um escritor e filósofo notável, além de líder. Estátuas dos imperadores romanos, especialmente da importância de Marco Aurélio, são relativamente comuns na Itália, mas é raro encontrar uma no Egito. Como você pode ver nas imagens, a cabeça de mármore do imperador está danificada. Os especialistas acham que ela provavelmente fazia parte de uma estátua em tamanho real do imperador, e que possa ter sido deliberadamente decapitada, como um ato de desafio. No entanto, o fato de ter sido encontrada em um poço, significa que é possível que tenha sido jogada lá como uma oferta devocional. Nunca saberemos com certeza. Número 1. Item de tesouro de ferro extraterrestre, Espanha. Os arqueólogos já fizeram descobertas notáveis relacionadas ao uso de ferro, proveniente do espaço sideral, em processos de metalurgia por civilizações antigas. Um exemplo intrigante é o Tesouro de Vilhena, um conjunto de 59 artefatos encontrados em Alicante, na Espanha, em 1963. Esse tesouro chamou a atenção dos arqueólogos por incluir 2 objetos feitos de ouro e ferro oxidado, além de um objeto hemisférico oco e um bracelete. O ferro não era um material com o qual as pessoas sabiam trabalhar há 3.000 anos, tornando a origem desses artefatos um tema de debate desde então. Em 2007, especialistas coletaram pequenas amostras de ambas as peças. Inicialmente, os estudos foram inconclusivos, mas uma nova análise por fluorescência de raios-x revelou a presença de ferro e níquel, sugerindo que essas peças são as mais valiosas do conjunto. A liga ferro-níquel possui um teor de níquel superior a 5%, o que a diferencia do ferro terrestre. Essa descoberta é consistente com uma origem no final da Idade do Bronze, período anterior à ampla produção de ferro na Terra. No entanto, análises adicionais de novas amostras serão necessárias para confirmar essa hipótese. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 descobertas arqueológicas, desvendando segredos do passado. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!